Acontece que o tráfico de drogas no Brasil, ele dá dinheiro para muita gente. Eu não estou falando só dos traficantes que vendem maconha. Gente com muito mais poder e muito mais dinheiro e muito mais influência se beneficia muito do tráfico de maconha no país. Oi, aqui é o Gabi e está começando mais um vídeo aqui na Vida de Poucos, onde eu te explico algumas coisas sobre essa nossa sociedade, ou pelo menos eu tento. E hoje a gente vai falar sobre drogas. Bom, não é novidade para ninguém que a legalização, descriminalização das drogas é um assunto super polêmico na nossa sociedade. Isso tem muito a ver que o Brasil é um país muito conservador, onde a política, infelizmente, é muito ligada à religião. Então, qualquer coisa relacionada a drogas é visto com um olhar muito negativo. Apesar, que a gente tem muitas drogas lícitas na nossa sociedade que não sofrem o mesmo tabu que outras que não são lícitas sofrem. E nesse vídeo eu vou falar mais sobre a maconha, especificamente falando. A maconha é uma planta que já está no mundo há muitos e muitos anos e ela tem várias espécies, vários formatos e em alguns povos ela até é uma cultura milenar. A maconha ela já é legalizada em muitos estados dos Estados Unidos, mas no Brasil ela ainda é um grande tabu. E o que acontece é que hoje a gente tem muitos estudos que comprovam que a maconha, além do uso recreativo, que as pessoas fazem, ela tem um grande potencial e poder medicinal para um monte de doenças. E a maconha, ela também pode ser uma coisa que seria muito benéfica para a economia do Brasil, porque o Brasil é um país onde majoritariamente, ele é super benéfico assim para o plantio e cultivo da maconha, especialmente no Nordeste. Já tem algumas pesquisas que mostram que a maconha, por exemplo, é um ótimo jeito de recuperar o solo depois das plantações de soja, que são muito maléficas para o solo. Então a maconha, o plantio da maconha entre os intervalos de soja, entre os plantios de soja, por exemplo, ela restaura o solo, além de ser uma outra forma de agricultura que a gente poderia comercializar. Apesar de todos esses pontos positivos que eu já falei aqui, ela ainda é muito mal vista, porque a maconha muitas pessoas falam que ela é uma porta de entrada para drogas mais pesadas. E aí, isso é muito relativo, porque a maconha, por exemplo, ela não tem o princípio ativo que vicia as pessoas, como, por exemplo, o cigarro, que tem nicotina, e drogas sintéticas, como cocaína, crack, coisas assim. Porém, pessoas que tendem a ser viciadas em qualquer coisa, na verdade, existem pessoas que têm tendência a vícios, podem sim ter a maconha como uma porta de entrada para outras drogas. Mas isso não é necessariamente culpa da maconha. Isso é mais um histórico da pessoa, seja genético, ou de algum trauma familiar, ou de alguma coisa nesse sentido. O que acontece hoje é que a maconha ela é muito comercializada, de uma forma ilegal no nosso país. E por causa disso não existe uma fiscalização. Então acaba que as pessoas que consomem maconha, seja recreativamente ou seja como terapia ou medicinal, elas têm acesso a uma maconha de uma qualidade muito ruim. E já existe também no Brasil casos de pessoas que precisavam muito da maconha para uso medicinal, como tratamento de epilepsia, convulsões, esquizofrenia e coisas do tipo, que conseguiram na justiça o direito de cultivar a sua própria maconha. Acontece que o tráfico de drogas no Brasil, ele dá dinheiro para muita gente. Eu não estou falando só dos traficantes que vendem maconha. Gente com muito mais poder e muito mais dinheiro e muito mais influência se beneficia muito do tráfico de maconha no país. Acontece que se a gente descriminalizar a maconha, por exemplo, a gente consegue mapear de onde ela está vindo, por quem ela está sendo consumida e a qualidade dessa maconha. Dessa forma, fica muito mais fácil para a gente até ajudar pessoas que possam se tornar possíveis viciadas. Sem falar que, como eu disse antes, o Brasil ele tem um potencial enorme para o cultivo de maconha. E ele poderia ser o maior exportador de maconha do mundo. Isso por causa do clima, e do tipo de solo. E hoje, basicamente, o Brasil só exporta soja. E soja gasta muita água e é muito danosa para o solo. E quem compra soja hoje em dia do Brasil é basicamente a China. Porque a China não vê vantagem em produzir soja no seu solo, porque ela gasta muita água e destrói muito o solo. Então ela prefere destruir o nosso solo.
E o problema é que a gente não está fazendo nada para recuperar isso, e a maconha podia ser uma grande solução. Existe um tabu muito grande em volta da maconha, mas dentre as drogas ilícitas, ela não é uma das que mais mata. Inclusive, é bem ao contrário disso. O álcool, que é uma droga que a gente tem legalizada, mata muito mais por ano do que a maconha, assim como o cigarro. Mas a diferença é que nem o cigarro, nem o álcool tem princípios ativos que podem ajudar numa série de doenças como a maconha tem. A descriminalização da maconha seria um primeiro passo para a gente aprofundar ainda mais essas pesquisas e, quem sabe, descobrir uma mina de ouro no nosso próprio país. E eu nem tô falando do uso recreativo da maconha, que eu acho que isso pode ser um outro vídeo, né? A descriminalização das drogas é mais um dos tópicos que a gente devia discutir baseado em pesquisas e dados e numa análise muito crítica. Mas, infelizmente, hoje, o que guia essa discussão é o conservadorismo e o falso moralismo. Ah, e uma coisa muito importante. A gente tende a achar que quando a gente legaliza alguma coisa no nosso país, todo mundo vai querer usar maconha. Tipo, o meu filho de 6 anos vai usar maconha. Tipo, não é assim que acontece, gente. Né? Tipo, ninguém vai ser obrigado a usar maconha, nem nada do tipo. Isso seria só mais um passo rumo ao avanço tecnológico e a ciência. E também a saúde. E se for para proibir a maconha, vamos proibir baseado em argumentos lógicos e fatos concretos. Mas, até o momento, ela apresenta ter muito mais benefícios do que malefícios. Conta pra mim o que você acha sobre a descriminalização das drogas, especialmente sobre a maconha. Espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa no seu dia. Compartilha se você concorda com o que eu falei, ou compartilha também se você discorda. É bom a gente ter um diálogo saudável aqui nesse espaço seguro que nós criamos. Aqui é o Gabi e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!